Rafael Campos Pereira, como é que estão a lidar as empresas com os preços recorde da energia? De forma muito preocupada e inquieta, como é evidente. Eu devo dizer, antes de mais nada, que subscrevo, não me custa nada subscrever todas e cada uma das intervenções anteriores, inclusivamente a questão do encerramento da central do Pego, que aliás até é residual, como foi dito. Acaba por não ter peso. Mas a questão não começa aqui, a questão começa com a política europeia que está a ser desenvolvida. Portugal é um pequeno player e tem feito o seu papel, e não o questiono relativamente às questões relacionadas com a transição. A verdade é que a Europa está a descarbonizar de uma forma correta, evidentemente, em termos de substantivos, mas a verdade é que o percurso está a ser acelerado. E está a ser acelerado sem que, ao mesmo tempo, tenham sido encontradas alternativas. Não há ainda alternativas credíveis que possam dar resposta às necessidades da indústria. A descarbonização deve ser feita, mas o que acontece é que, ao estarmos a fazer como estamos a fazer em termos europeus, o que acontece é que estamos a ficar, pelo menos numa fase de transição, dependentes de economias altamente carbonizadas e, ainda por cima, com sistemas políticos menos transparentes, para utilizar um eufemismo. E foi exatamente aquilo que disse há pouco o João Conceição. Estas questões geopolíticas que têm a ver com as opções da União Europeia e também com as questões do abastecimento do gás natural por parte de alguns países, que são as tais economias que neste momento provavelmente são as mais carbonizadas. Obviamente que nós não podemos nós estamos nesta altura fortemente condicionados pela política de abastecimento de alguns países e temos que acelerar em encontrar alternativas. No caso concreto da União Europeia, não existe neste momento o financiamento que devia haver, por exemplo, às alternativas, nomeadamente às energias renováveis. Não há. E, portanto, o que as empresas encontram é, independentemente de todas essas questões geopolíticas e de política europeia interna, a verdade é que, para dar um exemplo, eu conheço uma empresa do setor têxtil que pagava 100 mil euros mês de gás natural e, de um momento para o outro, passou a pagar 400 mil euros. Uma empresa de uma dimensão razoável, mas que fatura 2 milhões e meio de euros por mês. Como é que é possível acomodar este aumento de 300 mil euros? Evidentemente que há ajustamentos, tem havido ajustamentos, mas as empresas estão a sofrer muito. Também é verdade que nos últimos anos, muitas empresas em muitos setores, e nomeadamente aquele que eu conheço melhor, que é o setor metalúrgico e metalomecânico, também fui citado como vice-presidente da CIP, mas também vice-presidente da IMAP, do setor metalúrgico e metalomecânico. E a verdade é que tem havido um percurso de muito e crescente eficiência energética. Esse é um ponto fundamental. As empresas têm investido no sentido de dependerem de a fatura energética pesar menos nos seus fatores de produção. Isso está a acontecer. Como também está a acontecer, e no caso do setor metalúrgico e metalomecânico isso é uma realidade, a possibilidade de compras de energia em grupo. E isso também tem ajudado, e nomeadamente em 2021, ajudou muito a amortecer todas as empresas que aderiram à compra de energia em grupo promovida pela IMAP continuam a pagar 55 euros o megawatt. Ora, quando no mercado livre, neste momento, suponho que hoje estará nos 212 euros, mas é ao dia, mas chegou a estar nos 281. E, portanto, obviamente, aí está uma medida e uma iniciativa que as próprias empresas tomaram, que as ajudou muito a ultrapassar esta dificuldade. Mas é uma realidade. Os aumentos são brutais. E há pouco o João Conceição referiu a acomodação e a redução das tarifas de acesso, 94%, mas é verdade que é a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Neste momento, nestes últimos meses, as empresas, nomeadamente aquelas que estão no mercado livre, viram quintuplicar aquilo que, em alguns casos, entretanto houve ajustamentos e houve redução, mas viram aumentos muito significativos, não só na energia elétrica, como no gás natural. Esperamos, e é verdade, a previsão é que, e no dia 1 de janeiro,
o corte nas tarifas de acesso aos consumidores industriais, de facto, vai compensar os eventuais aumentos que possam acontecer, mas, voltando à pergunta que me fez, vemos com grande expectativa, com muita preocupação, até por causa da instabilidade gerada por todas as razões que aqui foram enunciadas, nomeadamente as geopolíticas. Tem grandes desafios pela frente neste contexto. Sentem-se suficientemente apoiadas? Agora também é a minha vez de discordar do Secretário de Estado, João Galamba. Ou melhor, se calhar não é discordar mais da forma como ele leu as minhas palavras. Eu não, acho que ninguém de bom senso entra num debate na televisão e diz que não se deve descarbonizar, mesmo que pense. Porque hoje em dia... Sim, mas independentemente de pensar, é tão impopular que isso até revelaria... É até perigoso. Sim, enfim, mas não sei se será... Sim, em alguns casos também. Agora, o que eu acho, e nem tem a ver com as opções portuguesas, nem tem a ver com a micro-realidade portuguesa. Tem a ver com as opções, como foram tomadas e a velocidade em que foram tomadas, sem alternativas, mais pela Comissão Europeia. Aliás, como o próprio governo português, por vezes, se tem queixado. O que acontece é que, ao não haver... Eu não estou a dizer que não seja feita. Aliás, eu disse que deve ser feita. E as empresas devem ser feitas. As empresas entendem que deve ser feita. O que acontece é que, neste momento, nós não temos condições de transferir, de fazer essa transição simultânea de um conjunto enorme de empresas. Nem o sistema está preparado, nem as empresas estão preparadas. Muitas delas não estão, muitas delas têm ainda mais dificuldades do que outras. Temos um conjunto enorme de pequenas e médias empresas em Portugal. Temos também grandes empresas que implicarão enormes investimentos. Muitas delas têm feito um trabalho relevantíssimo, mas é preciso dar tempo para que as empresas possam fazer essa transição. E aquilo que eu questiono é a opção europeia de estar a acelerar de uma forma que não dá tempo às empresas. Provavelmente a questão Portugal, nós temos os elementos indispensáveis para o efeito, temos vantagens comparativas com a Letónia, ou a Lituânia, ou a Estónia, ou a Polónia. É verdade que temos. É verdade que eles também terão outras vantagens comparativas noutros fatores de produção. Neste caso concreto, nós podemos ter. Mas também é verdade que há um conjunto de dificuldades e desafios que têm que ser transpostos, que têm que ser ultrapassados, e para isso, naturalmente, deveria ter sido ponderada esta fase de transição. Quanto aos apoios, se sentem apoiadas, é preciso não esquecer que nós não estamos só, as nossas empresas não estão só perante a questão da transição energética. Em simultâneo, nós estamos a enfrentar uma série de aumentos a todos os níveis. A logística tem aumentos brutais, os combustíveis têm aumentos, obviamente também está tudo associado, mas a verdade é que nós estamos a sofrer aumentos simultâneos de muitas questões que depois repercutem no preço e ao mesmo tempo que estamos confrontados com a transição energética, estamos também confrontados com a transição digital. E esse é um desafio tão grande ou se calhar maior. Exatamente na questão de Portugal, que nós, enquanto país, e muitas das nossas indústrias, metalúrgica e metalomecânica, têxtil, calçado, etc., competem hoje em dia nos campeonatos do valor acrescentado, mas com algumas características muito próprias, nomeadamente a capacidade de dar resposta a pequenas séries, a versatilidade, a possibilidade de trabalhar em nichos, e a digitalização está a dar ferramentas aos países concorrentes que eles já não tinham e que não conseguiam concorrer connosco. Obviamente que nós, com as mesmas ferramentas que os nossos concorrentes, continuaremos a ser melhores do que eles nestes nichos. Mas precisamos exatamente dos instrumentos necessários para fazer e para podermos corresponder aos grandes desafios. E ainda não os têm esses instrumentos? Neste momento nós estamos a trabalhar nesse sentido. No caso concreto dos setores industriais em Portugal, há muitos que estão a trabalhar com o Inesctec, nomeadamente, e estes setores, os três que eu referi, trabalham muito com o Inesctec. No PRR, infelizmente, em nossa opinião, os montantes, até para as agendas mobilizadoras, foram
reduzidos, onde poderiam ser integrados muitos projetos nesse âmbito, e o montante de 900 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, é muito pouco significativo. Eu sei que estava previsto um valor de 2,4 mil milhões de euros que o governo português poderá ir buscar a mais, mas é um montante reembolsável, totalmente reembolsável, estes 2,4 mil milhões de euros, e, portanto, não tem as mesmas características como incentivo que os 1.000 milhões de euros desta primeira fase. E, portanto, estamos a falar de 1.000 milhões de euros para investimentos privados que vão, essencialmente, responder a desafios nestas duas áreas. É muito pouco dinheiro. Obviamente que tem que haver um esforço grande das empresas. Há pouco referi, também há esforço por parte das empresas, desde logo na questão da eficiência energética, mas também na investigação e desenvolvimento, na inovação. Mas também são áreas onde os nossos concorrentes têm apoios significativos por parte das entidades públicas, nomeadamente institutos de interface, que são muito apoiados para apoiar as indústrias para estes dois grandes desafios. E, portanto, quando me pergunta se nós nos sentimos apoiados, se nos sentimos auxiliados, eu não lhe vou dizer que nos sentimos sozinhos e que nos sentimos perdidos, não. Mas acho que devemos fazer um investimento maior no sentido de criar mais condições, a exemplo do que agora, de alguns das agendas mobilizadoras, que de facto podem alavancar investimentos muito importantes nestas duas áreas, mas temos que fazer um esforço de aumentar estas verbas, porque, conforme disse, o investimento na inovação e o investimento em investigação e desenvolvimento é um investimento que tem que ser apoiado. Os nossos concorrentes na Alemanha, na Suécia, na Polónia, ia dizer o Reino Unido, mas enfim, não conta. Não conta para este campeonato, pelo menos. Em Itália, em quaisquer esses países, têm apoios. E, portanto, nós temos que ter as mesmas ferramentas que eles têm.